Olá, meus amigos, vamos aprender hoje história do direito previdenciário. Uhul! Sim, história do direito previdenciário, meu. Olha, quando eu estava lá no ensino médio, eu já amava estudar a matéria história. E agora, juntando com o direito previdenciário, que é uma matéria que eu amo, meu Deus do céu. Ai, papai, meu Deus. Veja que direito previdenciário, antes de ser esse sistema complexo que nós vemos hoje, ele começou muito embrionariamente, não é mesmo? E a doutrina majoritária diz que o marco do direito previdenciário aqui no Brasil é a Lei 4.682 de 1923. Que lei é essa? Que lei é essa? É a Lei Eloy Chaves, não é mesmo? Mas ouso em discordar para dizer que o direito previdenciário começou a ser formado lá no século XIX, não é mesmo? Com os chamados Montepios, ok? Montepios, o que era isso? Que nome bonito. Se eu tiver um filho, eu vou colocar o nome do meu filho de Montepio. Montepio, meu filho, para de fazer isso. Montepio, meu filho, vai estudar. Não é? Porque é um nome maravilhoso. Mas Montepios eram caixas de assistências onde os servidores públicos da época, lá do século XIX, contribuíam a fim de formar um fundo para garantir a pensão por morte para quem eles quisessem deixar aquela pensão por morte. Veja que não tinha ali dependentes instituídos por lei, mas eram de escolha daquele servidor público. Eu quero deixar a pensão por morte para o meu amigo. Não dizia que tinha que deixar para algum familiar, né? Que diz para que eles quisessem deixar a pensão por morte. Então veja que era muito embrionário. Eles contribuíam com o fundo para garantir a pensão por morte. Óbvio que na maioria das vezes eram familiares, né? Para não deixar desamparados, mas a lei não falava que deveria ser familiares. Ainda no século XIX, lá em 1888, tivemos a lei 3.724 de 1888, que ampliou esses Montepios para outras categorias profissionais, como os ferroviários, né? Como os ferroviários estatais, a ferrovia estatal, como os trabalhadores dos correios e outras categorias profissionais, ok? E agora, vamos avançar aí mais para frente, ok? Vamos pegar o Nerói, Eloy Chaves. Vamos pegar o Nerói. Alguém lembra do Nerói? De Volta para o Futuro? Ou eu estou ficando velho, hein? De Volta para o Futuro, né? Pegar o carrinho da máquina do tempo e vamos para o futuro. Saímos de 1888 e passamos, agora chegamos em 1923. Ou seja, ano da publicação da Lei 4.682 de 23, que é a Lei Eloy Chaves. E essa Lei Eloy Chaves, ela ampliou o rol de benefícios. E, além disso, nesse período, foram criados os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, não é mesmo? Os IAPs. Então, a Lei Eloy Chaves ampliou o rol de benefícios, porque antigamente, lá nos Montepios, somente se garantia uma pensão por morte. Aqui na Lei Eloy Chaves surgiu a aposentadoria por invalidez e surgiu a aposentadoria ordinária. A aposentadoria ordinária, que é o embrião do que nós chamamos hoje de aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? A Lei Eloy Chaves previu ali a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por ordinária, manteve ali
a pensão por morte e previu a assistência médica. Veja aí o embrião também do SUS, o embrião do SUS, a assistência médica. Mas aqui, na Lei Eloy Chaves, para ter direito à assistência médica, deveria se contribuir, não é? Se contribuir. E hoje nós não precisamos contribuir para ter direito à assistência médica, assistência pública, né? O SUS. Mas veja, começou a se prever a assistência médica. Houve ali também o surgimento dos IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Ok? Institutos de Aposentadorias e Pensões. Vamos lá. Correndo com a história do direito previdenciário, que é imensa, vamos entrar de novo no Nerói, entramos no carrinho de volta para o futuro. Vamos, futuro, 1960, década de 60, ok? Década de 60. E ali foi criado, na década de 60, mais precisamente, a 1966, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. E até hoje, né, tem gente que chama o INSS de INPS. Chega um cliente aqui no escritório e fala: doutor, eu quero me aposentar, quero dar entrada na minha aposentadoria lá no INPS. Acontece que esse órgão não existe mais, mas lá em 1966 foi criado o INPS, que é o embrião do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Pelo amor de Deus, é Instituto Nacional do Seguro Social. Não vão me chamar de Instituto Nacional de Seguridade Social, porque senão eu vou aí fazer questão de puxar a orelha de vocês. É Instituto Nacional do Seguro Social. Ok? Voltando um pouquinho, entrando no Nerói, que a gente está em 66, voltando 6 anos atrás, né? Antes da criação do INPS, lá em 1960, com o decreto 72 de 1960, houve a unificação dos IAPs, ok? Dos Institutos de Previdência Social. E aí, em 66, a criação do INPS. Entramos na nossa máquina do tempo, o Nerói, o De Volta para o Futuro, vamos andando. Década de 70, mais precisamente 1977. 77 houve a criação do SIMPAS. O que é esse raio de SIMPAS? É o Sistema Nacional de Seguridade Social. SIMPAS, Sistema Nacional de Seguridade Social. Esse SIMPAS aí era a união do INPS, dos IAPAs, que foi a unificação dos IAPS, né? Os IAPAs unificados, união do INPS, dos IAPAs e do DataPrev. O DataPrev até hoje existe, que é o sistema ali da base de dados do nosso querido, do nosso amado, do nosso INSS, não é mesmo? O INSS seria justamente a união do INPS e do IAPAS. Ok? Extinguiu-se o INPS, extinguiu-se o IAPAS e foram fundidos no que nós conhecemos hoje como Instituto Nacional de Previdência Social. Ok? Esse é o INSS, nosso amado INSS. Entramos na máquina do tempo, ligamos o Nerói, chegamos em 1988, Constituição Federal de 1988, onde se criou a Seguridade Social, não é mesmo? E o direito previdenciário é um dos pilares da Seguridade Social. A Previdência Social é um dos pilares, junto com a saúde, SUS e a assistência social. Por isso que é errado falar que INSS é Instituto Nacional da Seguridade Social. Não, porque o INSS vai tratar da Previdência Social. Então, é Instituto Nacional da Previdência Social. Isso em 1988.
ok? 1988. O INSS ele foi criado por um decreto lá de 1990, ok? 1990, decreto 99.350 de 1990. Muito bom. E aí, correndo um pouquinho, um aninho depois, 1991, nós tivemos a criação de duas importantes leis. Uma é a Lei 8.212 de 1991, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. E a outra, a Lei 8.213 de 91, que é a lei dos benefícios da Previdência Social. A Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, 8.213 de 1991, ok? Ainda na década de 90, mas correndo um pouquinho, entrando no carro, De Volta para o Futuro, ligou no herói, chegamos em 1999 com a Lei 9876 de 99, ok? Voltando um pouquinho, demos a marcha ré, voltamos porque esquecemos de um período, 98, Emenda Constitucional número 20 de 98, que foi a primeira reforma previdenciária brasileira, ok? Emenda Constitucional número 20 de 98 teve ali mudanças na reforma previdenciária brasileira, minha gente. E quais foram essas mudanças? Na Emenda Constitucional número 20 de 1998, dentre as mudanças, as mais ali visíveis, as que podemos destacar, as mais importantes, é a idade mínima de 16 anos para o trabalho, salvo o caso do menor aprendiz, 14 anos. Limitou o recebimento também do salário família apenas para os beneficiários de baixa renda. Salário família apenas para os beneficiários de baixa renda. E, além disso, fixou a idade e a contribuição mínima para usufruto de aposentadoria. Não é mesmo? A contribuição mínima para o usufruto de aposentadoria. Aposentadoria por idade, mulher, 60 anos, homem, 65. Rural, cai 5 anos, 55 mulher, 60 anos, homem. E contribuição mínimo, que aí é o quê? Carência. Carência necessária de 180 contribuições mensais. Veja que surgiu com a reforma previdenciária de 1998, com a emenda constitucional número 20, ok? Tivemos outra reforma previdenciária lá em 2003, com a emenda constitucional número 41, mas essa atingiu os servidores públicos federais, beleza? Vamos lá, indo e voltando, estamos agora em 2003, vamos voltar para 1999. Surgimento da Lei 9876 de 99. E essa Lei 9876 de 99, ela, o que nós devemos saber aqui dentro da história do direito previdenciário, é que ela modificou toda a sistemática de cálculo das aposentadorias, que antes era a média aritmética simples das 36 últimas contribuições em período não superior a 48 meses, ok? Passou a ser a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, descartando-se ali as 20% menores. Em alguns casos, aplicando-se ou não o fator previdenciário, que surgiu, diga-se de passagem, com essa bendita lei 9876 de 1999, não é mesmo? Surgiu com a lei 9876 de 1999. Até chegar aonde nós estamos hoje, nós passamos, claro, por outras reformas previdenciárias, né? Como em 2005, com a emenda constitucional 47, passamos também em 2007, com a lei da unificação dos órgãos administrativos da União, não é mesmo? E, enfim,
Passamos por micros reformas, por assim dizer, em 2012 e em 2015, respectivamente, através da Emenda Constitucional 70 e da Emenda Constitucional número 88, que são consideradas micro-reformas previdenciárias, até galgar em 2019, 13 de novembro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que trouxe a reforma previdenciária como a qual conhecemos hoje, ok? Essa é a história do direito previdenciário, contado rapidamente aqui. Entramos no Nerói, lembram do Nerói? Filminho de Volta para o Futuro, ou eu estou ficando velho, hein? Entramos no Nerói, máquina do tempo, ligamos e passamos por essa linha temporal, explicando aqui a história do direito previdenciário. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, porque dando o seu like, o vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. E aí, vamos dominar o mundo. Não, brincadeira, mas deixe seu like, se inscreva no canal para que você não perca os vídeos. Também ative o sininho escolhendo a opção todas. E aí você vai receber todos os vídeos desse camarada aqui, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fui, vazei.